minha amiga, olá meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a Revista Espírita do ano de 1858 e hoje nós vamos estudar o tema Diferentes Modos de Comunicação. Então, sem demora, enquanto a musiquinha vai rolando, a gente vai estudando. Vamos lá! As comunicações inteligentes entre os espíritos e os homens podem ocorrer por meio de sinais, pela escrita e pela palavra. Os sinais consistem no movimento significativo de certos objetos e, mais frequentemente, nos ruídos ou golpes desferidos. Quando os fenômenos comportam um sentido, não deixam dúvida quanto à intervenção de uma inteligência oculta, porquanto, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, sob a influência de certas pessoas, designadas pelo nome de médiums, e algumas vezes espontaneamente, um objeto qualquer pode executar movimentos convencionados, bater um número determinado de golpes e transmitir, assim, respostas pelo sim e pelo não, ou pela designação das letras do alfabeto. Certamente nós vamos encontrar isso no livro dos médiuns, né? Falando sobre como são os diferentes modos de comunicação dos espíritos, que podem ser por palavras, podem ser faladas, podem ser apenas por batidas ou por indicação das letras do alfabeto. Vamos continuar aí. Os golpes também podem ser ouvidos sem nenhum movimento aparente e sem causa ostensiva, quer na superfície, quer nos próprios tecidos dos corpos inertes em uma parede, numa pedra, em um móvel ou em outro objeto qualquer. De todos esses objetos, por serem os mais cômodos, pela mobilidade e facilidade com que nos colocamos à sua volta, as mesas são os mais frequentemente utilizados. Daí a designação do fenômeno em geral pelas expressões bastante triviais de mesas falantes e de dança das mesas, expressões que convém banir, primeiro porque se prestam ao ridículo, depois, porque podem induzir em erro, fazendo crer, neste particular, que elas tenham uma influência especial. A este modo de comunicação daremos o nome de sematologia espírita, expressão que dá uma perfeita ideia e compreende todas as variedades de comunicações por meio de sinais, movimentos dos corpos ou pancadas. Um de nossos correspondentes chegou mesmo a propor-nos que se designasse, especialmente este último meio, o das pancadas pela palavra tipologia. O segundo modo de comunicação é a escrita. Designá-lo-emos sob o nome de psicografia, igualmente empregado por um correspondente. Para se comunicarem pela escrita, os espíritos empregam, como intermediários, certas pessoas, dotadas da faculdade de escrever sob a influência da força oculta que as dirige, e que obedecem a um poder evidentemente fora de seu controle, já que não podem parar nem prosseguir à vontade e, no mais das vezes, não têm consciência do que escrevem. Sua mão é agitada por um movimento involuntário, quase febril, tomam o lápis, malgrado seu, e o deixam do mesmo modo, nem a vontade, nem o desejo podem fazê-la prosseguir, caso não o deva fazer. É a psicografia direta. Então vamos lá. Primeiro meio, de diferentes modos de comunicação é o que ele chamou de sematologia espírita, ou seja, a comunicação por sinais. E dentro destes sinais, as pancadas ganharam um nome também, que foi a tipologia, tá? É o primeiro meio de comunicação. Já o segundo é a psicografia e começa com a psicografia direta, que é aquela que o espírito toma conta do braço e da mão do médium, portanto, ele é que está no comando. Muitas vezes o médium nem sabe o que está sendo escrito, a maioria das vezes com a psicografia direta, tá? Vamos continuar. A escrita é obtida também, além da psicografia direta, desse jeito de que o espírito toma conta do braço, da mão e escreve, o médium pode estar conversando e o espírito está psicografando. Além disso, a escrita obtida também pela só imposição das mãos sobre o objeto disposto de modo conveniente, munido de um lápis ou qualquer outro instrumento
apropriado a escrever. Geralmente os objetos mais empregados são as pranchetas ou as cestas, dispostas convenientemente para este efeito. A força oculta que age sobre a pessoa transmite-se ao objeto, que se torna assim um apêndice da mão, imprimindo-lhe o movimento necessário para traçar os caracteres. Aí essa psicografia indireta, que não é feita pela mão do médium, né? Seja com conhecimento ou sem conhecimento, aí entra em outra classificação, é a indireta, que se usava no começo colocando uma cestinha com um lápis na ponta, e essa cestinha era movimentada e ia fazendo as escritas dessa maneira. Então, psicografia indireta. Continuando. As comunicações transmitidas pela psicografia são mais ou menos extensas, conforme o grau da faculdade mediadora. Alguns não obtêm senão palavras, em outros, a faculdade se desenvolve pelo exercício, escrevem frases completas e, frequentemente, dissertações desenvolvidas sobre assuntos propostos ou tratados espontaneamente pelos espíritos, sem que se lhes tenha feito qualquer pergunta. Às vezes a escrita é clara e legível, em outras, só é decifrável por quem a escreveu, e que a lê por uma espécie de intuição ou dupla vista. Sob a mão da mesma pessoa, a escrita muda, em geral, de maneira completa, com a inteligência oculta que se manifesta, e o mesmo tipo de letra se reproduz cada vez que a mesma inteligência se manifesta. Esse fato, entretanto, nada tem de absoluto. Os espíritos transmitem, por vezes, certas comunicações escritas, sem intermediário direto. Os caracteres, neste caso, são traçados espontaneamente por um poder extra-humano, visível ou invisível. Como é útil que cada coisa tenha um nome, a fim de nos podermos entender, daremos a esse modo de comunicação escrita ou de espiritografia, para distingui-la de psicografia, ou escrita obtida por um médium. A diferença entre esses dois vocábulos é fácil de aprender. Na psicografia, a alma do médium desempenha, necessariamente, um certo papel, pelo menos como intermediário, ao passo que na espiritografia é o espírito que age diretamente, por si mesmo. Vamos lá. Então, mais uma coisa, né, sobre a psicografia. Às vezes é clara e legível, às vezes a pessoa que psicografou é que vai conseguir ler por uma intuição, e esta caligrafia pode não ter nada a ver com a caligrafia do médium. Pode ser uma outra caligrafia que pode ser comprovada como do espírito ou não. Ele fala assim: esse fato, entretanto, nada tem de absoluto. E tem um terceiro método que foi chamado de espiritografia, que é quando as palavras aparecem sem interferência mediúnica, ou seja, não precisa de um médium para fazer isso. Claro que a gente sabe que pode acontecer, né, essa espiritografia devido a médiums de efeito físico, tá? Mas é bem mais difícil. Como, por exemplo, teve muitos casos dessas escritas aparecerem num papel prensado entre duas pedras e de repente aparecem as escritas ali dentro, sem intervenção de absolutamente ninguém, tá? Então, nós temos aí a psicografia e a espiritografia, e aí vem falar sobre esse terceiro método, que eu achei que fosse espiritografia, mas enfim, chama palavra. Que interessante, vamos ver. O terceiro modo de comunicação é a palavra. Certas pessoas sofrem nos órgãos vocais a influência de um poder oculto que se faz sentir na mão daqueles que escrevem. Transmitem, pela palavra, o que outras transmitem pela escrita. As comunicações verbais, como as escritas, ocorrem algumas vezes sem intermediário corpóreo. Palavras e frases podem ressoar aos nossos ouvidos ou em nosso cérebro, sem causa física aparente. Os espíritos podem, igualmente, aparecer-nos em sonho ou em estado de vigília e dirigir-nos a palavra para nos dar avisos ou instruções. Para seguir o mesmo sistema de nomenclatura que adotamos para as comunicações escritas, deveríamos chamar a palavra transmitida pelo médium de psicologia e a originada diretamente do espírito, de espiritologia. Porém, a palavra psicologia já tem uma acepção conhecida e não a podemos distorcer. Designaremos, pois, todas as comunicações verbais, sob o nome de espiritologia,
as primeiras pelas palavras espiritologia mediata, e as segundas pelas de espiritologia direta. Dos diferentes modos de comunicação, a sematologia é o mais incompleto, é muito lento, e não se presta, senão com dificuldade, a desenvolvimentos de uma certa extensão. Os espíritos superiores dela não se servem voluntariamente, seja por causa da lentidão, seja porque as respostas, por sim e por não, são incompletas e sujeitas a erro. Para o ensino preferem os meios mais rápidos, a escrita e a palavra. Com efeito, a escrita e a palavra são os meios mais completos para a transmissão do pensamento dos espíritos, quer pela precisão das respostas, quer pela extensão dos desenvolvimentos que comportam. A escrita tem a vantagem de deixar traços materiais e de ser um dos meios mais adequados para combater a dúvida. De resto, não se é livre para escolher. Os espíritos comunicam-se pelos meios que julgam apropriados. Isso depende das aptidões. Muito interessante, né? Então, o terceiro meio, agora que eu entendi, lembrando, tá, que eu estudo junto com você e vou descobrindo junto as coisas. Eu não preparo nada absolutamente antes para que a gente possa ter esse benefício da dúvida aí e como eu tive agora. Então, ó, os diferentes modos de comunicação são, primeiro, sematologia, né? E que é a comunicação por meio de sinais, sim ou não, pancadas, ou até pancadas combinando letras do alfabeto. As pancadas receberam o nome de tipologia. O segundo meio de comunicação é a psicografia, que pode ser direta ou indireta, né? A direta quando usa o médium, e indireta quando ela aparece escrita, por exemplo. E temos a terceira, onde é que eu escrevi isso? Espiritologia mediata ou direta, que é quando o médium fala, né? E aí ele conclui dizendo que a escrita e a palavra são os meios mais completos, mas especialmente a escrita tem vantagem porque deixam rastros materiais que podem ser comprovados depois. Já a palavra, naquela época não, né? Porque não existia gravador, essas coisas de tecnologia. Hoje pode-se dizer que é equivalente, porque você pode gravar o médium falando e depois você pode transcrever isso, você pode continuar, pode compartilhar, enfim. Mas são estes três meios, né? Os sinais, a psicografia e a mediunidade vocal, falada, né? Então são esses três tipos de modos de comunicação que os espíritos se utilizam. Beleza? Por hoje é só. No próximo episódio nós vamos ler, estudar respostas dos espíritos a algumas perguntas. É muito interessante que a gente vai ver que Kardec mistura um pouco de tudo na Revista Espírita, como ele deu um spoiler na introdução, e a gente está vendo que ele vai migrando, né? Primeiro a gente se instrui com algumas coisas, depois a gente vê casos, aí a gente vê comunicações espíritas, enfim, é bem legal, bem gostoso. Eu te espero como sempre, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença e até o próximo episódio. Tchau!